Deus abençoa, meu irmão, firme e forte. Vamos, mais uma vez, com a misericórdia de Deus, falar dessa palavra aqui em Romanos, entendeu? No livro de Romanos, no capítulo 14, tá? Tratando-se com os fracos na fé. O próprio Deus falando a respeito disso. Justamente aonde que também se encaixa aqui, né? Aquele movimento de não vangloriar, de não julgar, de não apontar o irmão, a irmã. Por que o próprio Deus fala, orai uns pelos outros, né? Cuidai, porque tudo é meu, é de Deus, não é seu. Às vezes o irmão, entendeu? Tem mais facilidade das coisas, às vezes, mas, meu irmão, a glória não é do homem. Deus deixou bem claro, eu não recebo glória do homem. Por isso que Deus abate, você está entendendo? Entendeu? Porque o próprio Deus fala, poxa, por isso que Deus pega os rejeitados. Porque a sociedade não quer, por quê? Porque é mais fácil ouvir a palavra e aceitar, porque por tamanho sofrimento. E aqueles que não têm mais recursos, não têm condições, é onde que Deus busca ainda e faz assentar ao lado dos príncipes, como está na Bíblia aqui. Né? Para mostrar em Coríntios, eu pego as coisas loucas desse mundo, as que não são nada, as desprezíveis, para aniquilar aquelas que dizem ser alguma coisa. Então, muitas das vezes é nessa situação aqui, certo? Né? Olha aqui, no primeiro versículo, ora, quando ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Já prestaram atenção em certas situações, né? Às vezes ninguém fala nada, mas chega a pensar, talvez, entendeu? Mas o irmão está com essa enfermidade assim, você está entendendo? Será que não está no pecado para sobreviver sobre essa pessoa assim, isso e aquilo? Olha o próprio Deus falando aqui a respeito disso daqui. Entendeu? Recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Entendeu? Não dá para você ficar com dúvida não. Entendeu? Né? Por causa da fé da pessoa, da situação da pessoa. Quando eu joguei os meus comprimidos fora, os meus remédios fora, quando eu comecei, entendeu? Foi Deus que me deu essa força, esse dom da fé, você está entendendo? A fé, Deus reparte os dons da forma que Deus entende. Às vezes Deus me preparou para mim estar ajudando as pessoas a entender. Não é porque eu fiz isso que eu joguei os meus comprimidos, a pessoa tem de fazer, não. Ela vai fazer para ter dúvida, para ficar com dúvida, e não, aí dá problema. Né? Mas não porque eu fiz isso, eu tomei essa atitude de fé, pela fé mesmo, e uma certeza dentro de mim, algo, você entendeu, muito forte, assim, que Deus... Eu não preciso requerer também que a pessoa tem de fazer isso. Então, é o que Deus falou. Você que tem fé, como está aqui, ó, tens tu fé, tenha-na em ti diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que se aprova, tá entendendo? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. Eu não tive dúvida, você está entendendo? Quando eu agi essa manifestação de poder mediante a palavra de Deus, mediante a Escritura, baseada ali, né? Aqui como está aqui, tenha para ti mesmo, né? Então aonde que o próprio Deus fala sobre isso daqui? Então não se preocupa, você está entendendo? Né? Não se preocupa a respeito disso não. Né? Esse aqui foi no último versículo aqui, em Romanos capítulo 14, no versículo 22. Né? Tens tu fé? Ponto de interrogação. Tenha-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que se aprova.
né? Que a própria pessoa aprova a manifestação de fé da própria pessoa. Em que sentido? Em algo que as pessoas chegam chega a comentar, a falar: você está ficando louco, você está ficando doido de fazer isso daí. Por isso que, entendeu? Se não for por fé, entendeu? Perde as coisas, vira bagunça, porque entra dúvida, entra tudo, e aí, quer dizer. Mas quando é a fé, a certeza, meu irmão, Deus falou: se tenha para ti, você pode fazer. Onde chega um irmão, chega um cunhado, chega um pai, chega uma mãe, chega alguém e fala: não, você não pode fazer isso aí não, porque se não dá certo isso daí, aí é o único recurso que você tem, é o único valor que você tem. Então como que você vai fazer depois? Você vai viver de quê? Por isso, e realmente, se você não tiver uma certeza, se você não tiver alguma, e mais ainda, uma fé inteligente, entendeu? Em que sentido? Em saber de recursos, você entendeu? Talvez você não vai ter um recurso aí, você entendeu? Rapidamente, né? Vem uma pressão, vem um obstáculo, vem algumas coisas, adversidade, e aí? Entendeu? Aí é onde que entra essa certeza e essa fé. Foi Deus que aprovou, foi Deus que falou, que colocou no teu coração. Então, pode ficar tranquilo que você não vai ser envergonhado nem envergonhado. Agora, algo do seu coração, de nossos corações, do meu coração, seja lá onde que for, e aí, meu irmão, aí perde, você tá entendendo? Que aí não é por fé, entendeu? Aí já é tipo aqui mais ou menos, tem dúvida, e aí já fica condenado em que forma? Aí já não sabe se vai ter êxito ou não, então não funciona. Então aqui fala que em Romanos, tratando-se com os fracos na fé, o título é isso, tratando com os fracos na fé, para a gente ter o que? Paciência, para a gente ter paciência, porque não adianta você querer forçar uma pessoa a acreditar nisso. Você tem que fazer assim, a gente tem aquela consciência que ali é o certo a fazer, que é o correto a ser feito, entendeu? Que não tem como, é impossível dar errado se você fazer assim, mas poxa, a gente pode falar, entendeu? Explicar, mas não podemos obrigar, entendeu? Então é assim que funciona, né? E nessa leitura aqui fala também, você entendeu? No versículo 5 diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual a todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente, né? Um faz diferença entre dia, entendeu? Né? Como se diz, uma estrela brilha mais, outra brilha menos, uma é mais forte ali, não tem, até no céu não tem umas estrelas mais fortes, outras mais fracas, outras menos apagadas, assim na nossa vida também. No versículo 2, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus recebeu para si. Entendeu? Ah, você não jejuma, por que você não jejuma? Ah, eu jejuo, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, ah, eu dou oferta assim, eu gosto de fazer campanha assim, eu gosto de fazer voto assim. É a sua fé? Tá feliz, tá contente? Tá alegre? Faça para você, coma para você, entendeu? Não tem de ficar preocupado com o irmão, com a irmã que não jejum, que não faça isso. Entendeu? Preocupa com a tua caminhada, com a tua vida, você está entendendo? Diante de Deus, né? E o melhor, entendeu? É você ajudar. Se tem uma fé que te dá resultado, uma fé, qual o resultado? Porque para Deus, para alegrar o coração de Deus, essa fé tem que ter benefício não só para si, mas para o teu irmão, para o teu próximo, entendeu? Que está perto de você, você entendeu? Justamente porque aquela passagem quando Deus fala ali, você pode ter fé ao ponto de jogar o teu corpo no fogo e sair ileso,
Grande fé, tamanha fé, tremenda, enorme, não tem dúvida nenhuma, não resta sombra de dúvida nenhuma. Mas, poxa, quer dizer, o que adianta? Você está entendendo? Se você tem ela só para si e não contribui, Deus não te chamou, Deus não te capacitou dessa forma para você ajudar. Aí, se muitas das vezes o cara vai apontar, vai julgar, vai medir, meu irmão, não. Onde que Deus falou que tratando com os fracos na fé, para a gente ter paciência, e muita paciência, você está entendendo? Então a palavra foi essa, meu irmão, minha irmã, você está entendendo? Né? A palavra é essa aqui, vou repetir novamente aqui, no versículo 22, no último versículo 22, Romanos, capítulo 14, versículo 22, tens tu fé? Ponto de interrogação. Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo, naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come ou não, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Certo, pessoal? Palavra tá aí. Entendeu? Tudo, né? Entendeu? Tudo que não é de fé, entendeu? Não é pecado. Então, é isso aí, pessoal. Você está entendendo? A palavra foi essa, a palavra de Deus, né? A palavra bem explicada, bem viva, né? Bem interessante mesmo, né? Quer dizer, entendeu? A gente tem que estar meditando, né? Como Deus falou ali em Josué, medita na minha palavra, entendeu? Às vezes você pega um versículo só, às vezes você pega só um versículo, 2, você faz uma pregação, você é o alimento, a palavra de Deus é alimento. Você entendendo? Quando você lê as escrituras, você está ali na comunhão, as coisas, você fica com a mente aonde? Ali. O espírito é alimentado, né? Como o nosso corpo precisa de tomar água. O seu corpo não pede quando você está com sede? Você consegue ficar sem beber água? Ele não consegue. E quando você tem uma sede já bem satisfatória, você toma 2 copão d'água, toma até 3. Tem gente que toma até 4. E assim é o alimento. Levanta de manhã, a pessoa quer tomar um café, come um pão, uma bolacha, outro uns legumes, fruta, enfim, quer dizer, para dar um alicerce ali para esperar o almoço. Na hora do almoço, não é assim? Por quê? Você está alimentando quem? E o espírito? Você tem alimentado o espírito? Entendeu? Com inário, com louvor, com orações, com alguns jejuns, ou jejuns constantes, porque isso depende a fé que eu acabei de pregar, né, por Deus. Então, você está entendendo? A gente alimentar, meu irmão, alimentar da palavra, entendeu? Porque senão fica difícil, fica comparável àquela pregação que o Senhor Jesus falou ali. O homem que não é edificado na rocha, ele é edificado na areia. E quando é edificado na areia, chegando às lutas, os ventos fortes, ele não tem raiz, não tem base forte, estrutura. Então desaba, cai e vira aquele rolo danado. Mas por quê? Porque não alimenta. Você está entendendo? Não alimenta, né? Aí. Entendeu? Isso aqui é o alimento. Certo? O alimento espiritual. Tá bom? Carlão, pregador do povão. Inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, tá bom? Vamos firme e forte nessa fé, nessa visão. Deus seja louvado, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, que assim seja, amém, graças a Deus. Paciência com os fracos na fé, amém?